Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Amém? Glória a Deus. Eu vou reler mais uma vez o versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Glória a Deus. Amém? O Senhor Jesus, ele estimulava a perseverança de buscar o segredo de realmente bater e pedir ao Senhor. Jesus ele faz menção a essas três palavras, que é o segredo muito importante na vida de cada um que queira alcançar o teu melhor e depositar a tua confiança em Deus, a tua confiança no Senhor. E quando Jesus ele estimulava a perseverança na oração, é para que nós, hoje, tivesse esta estimulação de buscar a Deus, este propósito de realmente estar sempre buscando a face do Senhor. E o interessante que Jesus dita nessas três palavras, que é pedir, buscar e bater, que está dentro desses dois versículos. E um detalhe me chamou muita atenção, amados, que os tempos dos verbos gregos, o versículo 8, que diz: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre, é que indicam a continuidade. Os tempos dos verbos gregos indicam continuidade. O que seria essa continuidade? De sempre perseverar em oração, de sempre poder chamar a atenção de Deus, de poder sempre estar na presença do Senhor. Porque quando Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, ele diz que toda vez que a pessoa pede, ela recebe. Por mais que não seja na hora, uma hora ela vai receber. E buscai é manter realmente a confiança de sempre estar buscando a Deus, de sempre ter Ele como o teu propósito da tua vida e acreditar que Ele sim pode realizar. Porque o que batei e abre-se-vos-á. Então toda vez que você pede, você vai receber. Não pode ser na hora, mas pode ser depois. Mas mantenha a confiança de buscar sempre a Deus, porque quanto mais você pede, quanto mais você busca e quanto mais você bate, você alcança o teu milagre, você alcança as tuas bênçãos e todos os projetos que você tem colocado nas mãos de Deus, o Senhor ele vai te dar na hora certa e vai realizar grandes sonhos na tua vida em nome de Jesus. Amém? E muito detalhe, e esse detalhe dessa palavra, amados, que ele cita aqui no versículo 7 e 8, eu separei três coisas que significa do pedir, buscar e bater. O pedir é falar da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve as nossas orações. Então, todas as vezes que você ora a Deus, toda vez que você suplica ao Senhor, Ele ouve a tua oração. Ele ouve cada palavra citada, não da boca para fora, mas do teu coração. A palavra do Senhor diz que Ele sabe o nosso pedir, mesmo antes de a gente falar e pedir e pensar. Então o Senhor ele sabe o que você já está pedindo, mesmo antes de você falar. Então o pedir é
fala da consciente necessidade e da confiança que Deus ouve as nossas orações. Então não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. O Senhor, Ele sabe o momento certo de te abençoar. Mas continue orando, falando com Deus. O buscar, dentro da palavra de Deus, fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Então é o que a gente acabou de dizer. Quanto mais você ora ao Senhor, quanto mais você coloca a tua vontade nas mãos de Deus, significa quando você busca a Deus e ora ao Senhor, Ele vai cumprir. Mas aí você tem que estar realmente com uma fala fervente a Deus, com a fala diretamente ao Senhor, depositando a tua confiança, porque quando você ora, quando você fala com Deus, você está buscando ao Senhor. Você está buscando a Deus. E Ele fala realmente dentro da tua palavra que quanto mais você busca a mim, eu serei contigo. Eu serei com a tua vida. Então, orar e buscar a Deus é um dos segredos que o cristão tem que ter para alcançar o teu milagre, alcançar a tua provisão e realmente receber algo que você tem colocado nas mãos de Deus. Bater fala da perseverança de buscar a Deus quando Ele não responde de imediato. Olha só que interessante, amados. Muitas pessoas, quando a pessoa ela quer realmente receber, e quando ela está com necessidade de alcançar, ela recorre realmente a Deus. E quando Deus não responde de imediato, a pessoa se enfraquece. A pessoa ela se entristece, porque ela pensa assim, Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus não está recebendo as minhas orações. Eu não vou para a igreja hoje porque Deus não me responde. Eu não vou para a igreja amanhã porque amanhã vai ser do mesmo jeito do que foi semana passada, do que foi ontem. A pessoa ela pensa desta forma. Não digo que você é assim. Das pessoas deixa de buscar a Deus pelo fato de o Senhor não abençoar e de imediato. Então, quando o Senhor fala bater e abre-se-vos-á, Ele fala da perseverança em buscar a Ele. Porque quando o Senhor Ele pede para que a gente busque realmente a Ele, é para colocarmos a nossa fé, a nossa perseverança e acreditar só que o Senhor é capaz de abençoar as nossas vidas. Hoje você pode estar pedindo algo a Deus e não pode ter recebido de imediato. Mas continue buscando, continue colocando nas mãos de Deus, porque o Senhor sabe o momento certo de te abençoar. Às vezes ele pensa, o Deus ele pode agir desta forma. Você não precisa agora, mas ele quer que você continue buscando a face dele. Então tá entendendo o segredo? Eu vou repetir para vocês não esquecer. Pedir fala da consciência, necessidade e da confiança que Deus ouve as nossas orações. Buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. E bater fala da perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde de imediatamente. Amém, povo de Deus? Este é um dos segredos que Deus colocou nas nossas mãos. Porque por mais que você pratique estes atos que Deus falou conosco, de pedir, buscar e bater, isso significa que você tem a confiança em Deus. Tem o prazer de realmente acreditar que o Senhor pode realizar. Pode ser, não pode ser hoje, não pode ser amanhã, mas pode ser depois.
Se você tem o desejo de alcançar algo que você tem colocado nas mãos de Deus, o propósito que você tem nas mãos de Deus, continue perseverando, continue buscando, continue batendo na tecla do Senhor, que Ele vai te abençoar. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola de uma mulher que todas as vezes ela buscava, entrava na presença do juiz e dizia ao juiz: faze-me justiça contra os meus, faze-me justiça. E ela sempre insistia com o juiz: faze-me justiça, faze-me justiça. Até que um dia ela recebeu, o juiz pensou assim: eu vou dar a causa para esta mulher, para que ela pare realmente de pedir. Então, quando Jesus contou essa parábola, ela viu a perseverança. E isto é conosco, amados. Ele quer que a gente realmente persevere, insista, busca, coloque realmente a vontade de Deus em primeiro lugar. É muito interessante que às vezes a gente quer algo realmente instantâneo e a gente não recebe. Mas não recebemos porque a nossa fé é pequena. Não recebemos porque a gente não está pedindo direito. A gente não recebe, amado, porque Deus, ele pode te dar de imediato, mas a gente não recebe porque ele quer que a gente persevere na presença dele. E o segredo disso, que Jesus disse, a garantia de Cristo do que o suplicante receberá, baseia-se em buscar o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Quer conferir comigo? Abra no Evangelho de Mateus, volta algumas páginas, um capítulo antes, capítulo de número 6, versículo de número 33. Olha o segredo que Jesus disse para que possamos realmente dar o primeiro passo para receber a bênção do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. A palavra de Deus diz assim: mas buscai o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então está aí um dos segredos que temos que realmente buscar primeiramente a face de Deus. Buscar a face do Senhor. E isso é um dos segredos que o Senhor ele quer de revelar as bênçãos, a vontade dele sobre nós. Que está aqui no versículo de número 33 do capítulo 6 de Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma da garantia que Cristo quer que o suplicante ele receba. Porque baseia-se dentro deste versículo: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Quando ele fala toda a sua justiça, é realmente acreditar que o Senhor ele vai abençoar. Porque toda a sua justiça, o Senhor Jesus e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são justos para nos abençoar. Amém? Segundo segredo que o Senhor tem para nós é a bondade paternais de Deus. O que significa a bondade paternais de Deus? É o segredo de que o Pai sempre abençoa o Filho, porque Ele não desampara os teus filhos. E isto aqui, amados, vamos ler o segredo aqui. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 8. Mateus, capítulo 6, versículo de número 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles,
Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, se Deus ele já sabia muito antes de você pedir. Deus ele sabe o que você necessita. Deus ele sabe o que você precisa. Deus ele sabe o momento certo de suprir as tuas necessidades. Então, qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Fique em paz, fique tranquilo, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai honrar a tua vida, a tua casa, a tua família. Se hoje você precisa de algo muito importante, recorre a Deus, põe nas mãos do Senhor. Ele há de moldar, ele há de realmente entregar a bênção nas tuas mãos no momento certo, na hora certa, no tempo certo de que você vai receber. Amém? Isto é uma das bondades paternais de Deus. Porque Ele sabe o momento certo de te abençoar. E sabe realmente o que você precisa mesmo antes de pedir. Amém? O terceiro segredo de Deus é orar de conformidade à vontade de Deus. O que seria orar com a vontade de Deus? Todas as vezes que você ora ao Senhor pedindo algo que seja importante para você, e eu costumo dizer que toda oração ela é importante, porque quando a gente fala com Deus, é o momento íntimo que você tem com o Senhor. Então toda oração que você faz é importante, mas essa oração importante que você faz, elas têm que estar de acordo com a conformidade e vontade de Deus. Então, olha só o que seria orar conforme a vontade de Deus. No primeiro João, no livro de 1 João, o Senhor Jesus, o João, na verdade, ele vai ter o segredo de como realmente orar com a vontade de Deus. Então, abram lá em 1 João, primeira carta de João, né? Primeira epístola que chama. Primeira epístola de João, capítulo de número 5. Você vai saber o segredo realmente de orar conforme a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo de número 14, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Tá vendo aí a base da oração? De orar conforme a vontade de Deus? É manter a confiança em Deus. Acreditar que Ele pode realmente realizar. Ouvir a tua oração, o Senhor ele só não ouve, Ele abençoa. Ou falar com Deus, Ele não ouve só as palavras que você está dizendo, mas Ele já sabe o momento certo de te abençoar. E quando o João ele diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque todas as vezes que você ora a Deus, amados, o Senhor ele ouve a tua oração. Só que a gente tem que estar de acordo com a conformidade à vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É como eu disse há pouco tempo antes. Tem muitas pessoas que oram a Deus, falam com Deus, mas pensa que Deus não ouve a oração. Deus ele ouve toda a oração.
Só que ele trabalha conforme a vontade dele. Ter nele, que ele sabe o momento certo de dar a resposta que precisamos. Por isso ele diz que todas as vezes que entrares na minha presença, feche a porta do teu quarto, fale com Deus em secreto, porque ele te abençoará em secreto. As pessoas, ela tem que ter essa consciência de realmente acreditar que o Senhor ele está ouvindo, e o Senhor ele há de abençoar conforme a vontade dele. Mas continue perseverando, continue orando, continue falando com Deus, continue deixando nas mãos do Senhor, porque no momento, na hora certa, Ele vai te abençoar. Na hora que você colocar a tua perseverança, a tua oração, a tua confiança em Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer grandes maravilhas, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e agindo Ele, ninguém pode impedir, amados. Creia nisso. Fale com Deus todas as vezes que entrardes na presença do Senhor. Fale com Deus em oração. Fale com Deus na oração, no pensamento. Fale com Deus a todo momento. Não precisa você só abrir a boca e falar a Deus, abençoa-me, ser comigo. Não, fale com o teu coração. O Senhor, Ele sabe o teu pedido, mesmo antes de você pedir. O Senhor, Ele sabe o momento que você vai falar com Ele. Ele sabe o momento que você vai entrar em joelhos e entrar em concordância com o Senhor. Mas Ele quer que a gente persevere nessas condições. De orarmos, de buscarmos, de pedirmos, de insistir na oração com Ele. Amém? Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo de número 3, 1 João, na epístola, na carta de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 22, é um outro segredo de que temos que ter a confiança no Senhor. Presta atenção. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. E fazemos o que é agradável à sua vida, à sua vista, perdão. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Todas as vezes que você realmente quer fazer a vontade de Deus, o Senhor ele vai te abençoar. Todas as vezes que você entrar em oração com o Senhor, Ele vai te ouvir. Todas as vezes que você depositar a confiança em Deus, Ele vai realizar os teus sonhos, abençoar os teus projetos, fazer grandes maravilhas, não somente na tua vida, mas a todos que estão ao teu redor, a tua família, a tua casa. Todas as vezes que você ter esta prática de orar, de buscar e ter a confiança no Senhor, Ele vai te abençoar na hora certa. Amém, amados? Por isso, põe a tua confiança em Deus. Não se desanime por tais coisas que há de te entristecer. Não te desanime com isso, não. Mantenha a confiança em Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas, por mais que você pense que a tua oração ela não está sendo atendida, persevere. Continue falando com Deus, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 11,
Marcos capítulo de número 11, volta lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 24. Marcos capítulo 11, versículo de número 24. O Senhor Jesus, ele vai falar o que realmente o que temos que crer. Ele diz na tua palavra que temos que crer em Deus na hora da oração. A oração, ela é um ato muito eficaz na perseverança com Deus, porque Ele ouve as nossas orações, sabe o momento de nos abençoar, e Ele sabe realmente o que pedimos mesmo antes de falar com Ele. Olha só o que Jesus disse aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 24, a palavra diz assim: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Jesus, ele advertia as pessoas que a oração não é só na hora do falar, não é só na hora de dizer algo a Deus, mas sim ter a confiança e acreditar no que você está falando para Deus, na tua oração, você crê que vai receber. Porque você não pode duvidar daquilo que você vem pedindo a Deus. Você não pode duvidar que o Senhor, ele é capacitado para te abençoar. Você não tem que duvidar disso. O Senhor, ele é o abençoador das nossas vidas. Então, cada oração que você for fazer para com Deus, você tem que crer que vai receber para ter nas tuas mãos, na tua vida, o que você tem pedido, o que você tem buscado e tem colocado nas mãos de Deus. Amém? Este é um dos segredos, amados. O Senhor Jesus, quando ele disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então você não pode duvidar da tua oração. Não pode duvidar da capacidade de Deus de te abençoar. Por isso que ele fala em perseverar em oração ao Senhor. Crer que Deus, ele vai abençoar. Crer que Deus, ele vai realizar grandes sonhos. Hoje você está precisando de algo, precisa da confiança de Deus, continue orando, mas crendo que o Senhor está ouvindo e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Por isso, para podermos receber tudo isso que, através da nossa oração, através da nossa busca, nós devemos entrar em comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é um dos segredos que temos de receber algo de Deus. Quando você cultivar realmente a tua comunhão com o Senhor, você tem que crer que Deus é a base da sua confiança. Quando você entra na presença de Deus, quando você começa a confiar realmente em Deus e ter a comunhão com Cristo, o Senhor, ele vai te abençoar de todas as formas, de todo aquilo que você tem pedido. Mas a bênção que temos que alcançar de Deus é mantendo realmente a comunhão com Cristo. E para a gente recebermos, volta lá, vai lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 15. Porque Jesus, ele é o nosso amigo, amados. O Senhor Jesus é quem intercede por nós. É quem está lá à direita do Pai, intercedendo
rogando, suplicando em favor das nossas vidas. E se hoje ele está à direita do Pai, clamando, rogando, intercedendo por nós, como nós não podemos orar a Deus, pedir todas as vezes que fomos orar, pedir no nome de Jesus, porque Deus ele abençoa, Deus ele realmente realiza quando pedirmos em teu nome, como quando pedirmos em favor do teu nome. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7, a palavra diz assim, Jesus dizendo, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, isso aqui que eu acabei de citar é o momento de a gente cultivar a comunhão com Deus. É de a gente estar cultivando realmente a vontade de Deus para conosco. E isso é um dos segredos muito importantes, amados, que temos de realmente receber através da nossa oração. E quando a gente lemos aqui realmente no Evangelho de João que cultivar a comunhão com Cristo é poder orar, porque Ele sabe a hora certa de nos abençoar. E quando Ele realmente disse isso, que há festas no céu por um pecador que se arrepende, é porque quando a gente ora, busca, intercede por outras pessoas, o Senhor ele está fazendo uma grande obra, amados. E Ele quer ver o arrependimento dos seus filhos. Ele quer realmente ver as pessoas se entregar totalmente a Ele. Dedicar a fé em Deus. Ter a confiança no Senhor. Então cultiva esta comunhão com Cristo. Cultiva esta vontade de buscar realmente. Porque orar conforme a vontade de Deus é ter a confiança no Senhor. Porque se confiarmos em Deus naquilo que estamos pedindo a Ele, Ele há de nos abençoar. E aí quando você cultiva a comunhão com Cristo, é aqui ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim também: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando a gente cultivar realmente esta comunhão com Cristo, se a gente estiver com Deus, estiver em Cristo, Ele sabe a hora certa de nos abençoar, conforme a gente pede. Como ele disse aqui, se vos estiverdes a mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque no ministério territorial aqui de Cristo, muitas pessoas viam Jesus fazendo uma grande obra, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, realmente da necessidade daquele povo na hora que entrava na presença de Deus. Jesus curou o cego, curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou
o homem da mão mirrada. Jesus curou também o homem que estava à beira do tanque de Betesda. Então Jesus ele fez muitas curas, muita libertação. E realmente as pessoas, quando ela precisava de receber o milagre, ela suplicava a Deus. Ela entrava na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, e suplicava a Deus para ser curado. Dentro do Evangelho tem muitos segredos, amados. Existem mais de 8.000 bênçãos para nossas vidas. E um dos segredos mais importantes, que é o que a gente acabou de ler, que é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedir e abre-se-vos-á. Porque tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-á. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Este é um dos segredos para nós, de que possamos receber através da confiança que temos em Deus. Por isso temos que entrar na presença do Senhor, confiar somente em Jesus e crer que através da nossa oração, se a palavra dele estiver em nós, ele há de nos abençoar. Este é um dos segredos da oração. Porque muitas pessoas oram, falam com Deus, mas fala da boca para fora. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim: ah, graças a Deus, glória a Deus. Mas não existe um propósito nesta fala, não existe um propósito, uma crença em Deus. Fala da boca para fora. E Jesus ele ensina que devemos buscar a face de Deus, crer que ele é o intercessor das nossas vidas, que é o abençoador da nossa casa, da nossa família, o supridor das nossas necessidades. Aqui, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A confiança, a base da confiança que temos que ter em Deus, primeiramente, pegar, assimilar a tua palavra, colocar primeiramente a palavra de Deus em nosso coração e crer no Senhor Jesus, que Ele faz milagres, que Ele é o Filho de Deus, que Ele intercede por nós, que roga por nós ao lado do Pai. E está lá constantemente trabalhando em favor das nossas vidas. Isso, coloca a palavra de Deus em teu coração, amados. Cada oração que você for fazer, crede que Deus ele vai te abençoar. Crede que o Senhor ele vai realizar os seus sonhos. Crede que o Senhor ele vai te dar algo que você tem realmente buscado há muito tempo. Creia, busca, ore, jejua a Deus, jejua ao Senhor, faz um propósito, amado. Creia que tudo pode fazer na tua vida. Senhor. Ele sabe o momento certo, nós cremos nisso, Pai. E creia nisso também, amados. O Senhor, ele é bondoso. E uma quinta e último segredo, para a gente encerrarmos, olha só, é obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo é fazer as tuas vontades. Obedecer ao Senhor é cumprir com os mandamentos de Deus. É cumprir com os mandamentos do Senhor. Estamos na presença de Deus, buscamos a face do Senhor,
oramos a Deus, falamos constantemente com Deus, colocamos, depositamos a nossa fé no Senhor, mas nós temos que cumprir todos os mandamentos de Deus. E para recebermos a bênção do Senhor, é necessário ter a obediência em Deus. Obedecer a Cristo. Abra lá de novo, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aqui está um dos segredos, amados. Quando diz aqui no versículo final, aqui no versículo 22, bem no finalzinho, e fazemos o que é agradável à sua vista. Você tem agradado a Deus? Você tem realmente cumprido com os mandamentos do Senhor? Isto é um dos segredos de a gente poder alcançar o nosso milagre, amados. É ser obediente a Cristo. É ser obediente ao Senhor. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, nós não oramos pedindo perdão ao Senhor. Nós não oramos pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, para depois a gente pedirmos o que é necessário pedir a Deus, para que Ele venha interceder por nós. Quando a gente cumpre com os mandamentos de Deus e faz a tua vontade conforme o teu querer, que é agradável à tua vista, se cumprirmos realmente todo o propósito de Deus e fazemos tudo o que for agradável a Deus, isto é um dos segredos que há de nos abençoar instantaneamente. Porque se você hoje busca a Deus conforme a vontade do Senhor e do jeito que você está buscando está agradando a Deus, por que você se entristece da forma que Deus não está te abençoando? Da forma que você quer. Porque nós devemos cumprir com a justiça de Deus, amados. E uma das justiças de Deus é acreditar que Ele vai nos abençoar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Porque não podemos agir por impulso, amados. E não devemos agir desta forma. Nós devemos agir com fé, com perseverança. Devemos agir realmente com muita gratidão a Deus. E quando eu falo gratidão, é a forma de você crer que Deus pode te abençoar. E como aqui a gente acabou de ler no versículo 22, primeira epístola de João, capítulo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, receberemos. Você tem que acreditar que tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele vai te abençoar. Mas conforme a vontade dEle. Conforme o tempo certo dEle. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Você tem cumprido com o mandamento de Deus? Tem agradado conforme a vista do Senhor? Você pode estar se perguntando assim: eu tenho feito realmente a vontade de Deus, mas por que eu não recebo a minha bênção? Por que eu não recebo aquilo que eu tenho colocado nas mãos de Deus?
Porque Ele quer que você persevere mais. Ele quer que você busque mais. Ele quer que você acredite mais. Ele quer que você realmente tenha a crença, ele tenha vontade de realmente buscar a face dele. E não agir por impulso. Agir porque ele quer que realmente a gente ore. Não. Você tem que orar com fé. Você tem que orar crendo. E você tem que orar em nome do Senhor Jesus. Porque este é um dos segredos, amados, que Deus ele nos ensinou a buscarmos a face de Deus. Porque, como eu disse lá no início, pedir fala da consciência, necessidade da confiança que Deus ouve as nossas orações. Então todas as vezes que você fala com Deus, Deus ele ouve as tuas orações, mas ele só vai agir, só vai te responder no momento da vontade dele. Buscar fala da fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Então, ora, creia, porque o Senhor sempre vai abençoar a tua vida na vontade dele. Bater fala da perseverança em buscar a Deus quando ele não responde de imediatamente. Amém? Então, estes é um dos segredos que Jesus nos ensinou, de buscar, de pedir, de suplicar, ter a confiança em Deus, depositar a nossa fé nele, amados. Então, continue com esta prática, continue agindo assim, com fé, perseverando, orando, colocando nas mãos de Deus a tua vontade, para que a vontade dele venha se cumprir em tua vida, em nome de Jesus. Amém?